Perfeito. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse homem, né? Que a gente, nos nossos estudos, nós vimos estas passagens, mas normalmente não é para olhar Obadias, mas sim para olhar um outro homem que também é muito especial, chamado Elias, né? Então, normalmente a gente entra nestas passagens para conversar sobre Elias, mas a gente acaba não olhando para este homem fantástico que é Obadias também, tá? Então é nesta história que nós vamos entrar, e eu te peço então para que você me acompanhe aí a partir do versículo 1 do capítulo 18 de 1 Reis. Eu vou esperar mais um pouquinho, que estou vendo que tem uns ainda que estão procurando. Deve ter aqui atrás de mim um auxílio para você aí. Perfeito? Então vamos lá. Depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezebel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna, sustentando-os com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai para a terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que em vida conservamos os cavalos e mulas, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadias para o outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: Sou eu. Vai e dize ao teu senhor, Elias está aqui. Ele, porém, disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ser morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. Dizendo eles: Não está aqui, fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes: Vai e dize ao teu senhor, Elias está aqui? Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Porventura, não disseram ao meu senhor o que fiz? Quando Jezebel matava os profetas do Senhor, como os escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa caverna, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: vai, e dize a teu senhor Elias está aqui, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Anunciou-lhe o acontecido e foi Acabe ter com Elias. Então, é deste homem que eu quero conversar um pouquinho. A história de Elias, todos nós já conhecemos, né? O segundo homem que o Senhor permitiu que fosse ao céu sem passar pela morte. Né? Olha o privilégio, né? De você ir ao céu sem passar pela morte, aquilo que muitos de nós tememos, né? E agora você está vendo um outro homem. E aí é bom a gente contextualizar. Normalmente quando a gente dá o estudo, a gente explica, né? Nós lemos que Acabe, né? E estudamos que Acabe, ele era um rei muito bom. Tão bom que conseguiu ser pior do que todos os outros que já existiu antes dele. De tão bom que ele era. É óbvio, né, que eu estou sendo irônico com você, porque Acabe era um rei extremamente ruim. Extremamente ruim. E é óbvio que um rei tão ruim assim tinha que ter uma esposa à altura, né? Então ele conseguiu arrumar uma esposa
que também era extremamente ruim. Ela caçava os profetas do Senhor. E agora você está vendo um homem chamado Obadias, que era mordomo da casa deste rei. E uma das coisas que já no início, quando nós começamos no versículo 3, nós lemos no finalzinho, na parte B do 13, dizia assim, Obadias temia muito ao Senhor. Então nós temos vendo um homem que, independente das circunstâncias, independente do trabalho que tinha, ele ainda assim temia muito ao Senhor. A tal ponto que, se nós começarmos a descer, nós lemos que, a partir do versículo 4, Jezebel caçava eles, os profetas do Senhor, e Obadias escondeu 100 profetas do Senhor. O que aconteceria com Obadias se fosse descoberto o que ele estava fazendo? Com um rei tão legal, né? Uma esposa tão gente fina. É óbvio que morte dá certo, perderia a cabeça, sem dúvida. Mas com quem que Obadias estava preocupado? Com o rei, que era muito ruim? Ou ele estava preocupado em fazer aquilo que era o desejo do Senhor? Fazer os desejos do Senhor. Porque ele temia ao Senhor. E nós lemos também que ele, lá no versículo 12, né, que não era qualquer forma de temor. Ele temia desde a juventude dele, ele temia ao Senhor. Desde que ele era jovem, ele temia ao Senhor. Né? E aí o temor, ele envolve muito mais, e nós temos estudado isso, envolve muito mais do que medo de Deus, medo da disciplina do Senhor. Envolve amor, né? Envolve respeito, submissão, dependência do Senhor. É isso que envolve o temor. Então ele tinha certeza que, independente do que fosse acontecer, ele estava sempre na dependência do Senhor. Por que eu estou trazendo Obadias como um exemplo para mim e você? Muitas vezes nós, no nosso trabalho, na nossa família, lá na escola, lá na faculdade, nós também estamos em um ambiente mau, ruim, com pessoas ruins, com pessoas que querem fazer o mal para os outros, com pessoas que desejam o mal dos outros, que fazem as coisas para o mal dos outros. E o que é que eu e você, porque se você teme ao Senhor como eu, então você é um servo dele. Como você tem se posicionado? Como você tem sido? Como você tem se apresentado lá neste local em que você está? Porque Obadias vivia em um ambiente extremamente ruim. É ou não é? Não sei se tu entendeu, né? Mas ele era mordomo. Trabalhava diretamente com Obadias. Perdão, com Acabe. E aí aqui, será que Deus muitas vezes não quer que eu e você estejamos lá? Para que eu e você possamos ser exemplo, possamos ser luz naquele local em que você está? Porque sim, né, irmãos, é óbvio que você não vai sair daqui agora, né? E você vai entrar ali no bar e vai jogar lá, não me lembro agora do nome do jogo, baralho que seja, né? Porque é óbvio que lá você vai se contaminar. Mas lá onde você está no teu trabalho, nos locais que você tem que frequentar devido às tuas atividades, como é que você tem se portado? Você tem temido ao Senhor? Porque não sei se você já entendeu que você é um representante. Você representa Cristo. Se você é temente como eu,
você representa Cristo. E você, além de tudo, você representa cada um dos irmãos que estão aqui. Você tem se preocupado com a forma com que você tem andado, a tua postura? Ou será que desde o início, como Obadias, você tem se mantido no temor do Senhor desde a juventude, independente da onde você esteja inserido? Porque esse é um dos pontos extremamente importantes. Porque muitos daqueles que já fizeram estudo comigo, eu sempre digo, eu e você estamos aqui, neste mundo, não para sermos influenciados, mas para influenciarmos os outros. E aí, como que você tem vivido? Porque eu vejo que muita gente, quando a gente olhou o exemplo de Demas, a gente viu que ele começou muito bem a carreira. Ele começou muito bem no caminho do Senhor. Mas conforme o tempo foi passando, é como se o temor do Senhor fosse se esfriando. E ele foi se desviando do caminho. Agora nós estamos vendo um homem que, independente de onde esteja inserido, desde a juventude dele, ele se manteve firme. Mesmo ele estando lá, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele se posicionou de uma forma com coragem, com fidelidade ao Senhor, pegando os profetas do Senhor e salvando. Independente do que fosse acontecer. E por que eu uso o exemplo, e eu acho fantástico o exemplo de Obadias? Porque é difícil ser um Elias, não é? Porque vamos combinar, né? Vamos combinar que Elias está num patamar bem acima do que é possível nós conseguirmos chegar. Mas Obadias não. Você percebeu que ele é um igual a nós? Ele não fez, parece que nada demais. Mas na soma de tudo ele fez mais do que podia. Ele fez tudo o que devia. Ele honrou ao Senhor, ele cuidou dos profetas do Senhor, independente de onde ele estava. Ele fez o que era para ser feito diante do Senhor. E será que eu e você também não podemos fazer o mesmo? Porque eu e você, muitas vezes, por mais que a gente às vezes não tenha conhecimento, ou muito conhecimento, será que a gente não pode ser firme no temor do Senhor? Fazendo aquilo que é o desejo do Senhor para as nossas vidas? Porque a gente olha os exemplos e parece muito fácil. Quando a gente olha para o exemplo de Obadias, parece fácil, né? Poxa, é só eu esconder. Só esconder 100 homens. Gente, eu acho que é difícil esconder uns 2. Né? Agora você imagina esconder 100 homens e os alimentar. E os alimentar. Irmão Nilton, depois tu me corrige, tá? Se eu estiver errado, eu estudei muito, tá? Mas eu não consegui encontrar nada bíblico, tá? Que refutasse a ideia de que lá em 2 Reis, capítulo 4, a viúva do azeite fosse esposa dele, tá? Do Obadias, que vai a Eliseu e pede poxa, o meu senhor, né? O meu marido morreu, né? E agora os credores vêm e querem levar os meus filhos. Querem levar os meus filhos. Né? E ela vai até Eliseu, porque Elias já tinha sido, né, conduzido. E ela conta para ele. Olha, você sabe como viveu meu marido no temor do Senhor e papapá. Né? E o que eu posso fazer por ti? E aí ele diz, olha, volta para casa então. Pega todas as vasilhas da vizinhança, tudo, pai, leva para casa e você vai colocar, você tem o que lá? Tá? Tem um pouquinho de azeite, então você vai lá e coloca um pouquinho em cada uma. E aí tudo, aquilo lá se enche e ela vende, paga os credores, né? E ainda ele diz que é para ela viver do que sobrar. Né? Então, os maiores quantidades dos teólogos, eles discutem muito isso, né? Porque não tem nada bem claro, mas a grande maioria acredita que esta viúva seja a viúva de Obadias. Né? E que esta conta que ele devia era devido ao dinheiro que ele havia pegado emprestado para comprar o pão para dar para esses profetas. Tá? Então depois, aí na próxima pregação, o Newton vem e ele diz para você se é verdade, se não é, isso é com ele daí.
tá? Mas até onde o meu conhecimento me permitiu, tá? Eu não consegui chegar a uma conclusão. Para mim, né, dentro do que eu estudei, realmente tudo indica que seja ela, a esposa dele. Mas aí depois, se eu estiver mentindo, o Newton desmente. Né? Porque realmente eles não chegam a uma conclusão, né? Porque a Bíblia não deixa bem claro, mas pelo andar se conclui que seja ela. Tá? Perfeito? Então, olha só. O que mais nós vimos ali? Né? Quando a gente entra lá no versículo 12, tá? Eu quero chamar a tua atenção, porque diz o seguinte, ó. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não o tendo achado, me matará. Gente, ele não tinha dúvida nenhuma de quem era Elias e do poder do Senhor, ou seja, a dependência de um profeta, de um fiel do Senhor. Ele diz, olha, eu sei que é tu que está aqui. Bom, lembra que ele se prostra, né? Mas assim, ó, vai que enquanto eu estou indo lá falar para o Acabe, o Senhor resolva e te conduza para outro lugar, porque o Senhor pode fazer o que ele quiser, né? Aí, lá vem o Elias, não, calma, me diz, vai lá, porque sim, o Senhor me mandou e hoje mesmo eu vou conversar com Acabe, né? Então, de novo, para mim e você, eu e você, temos que andar no temor do Senhor, na dependência do Senhor. Por que eu quero te chamar a atenção de novo sobre isso? Porque daqui um pouco, lá onde você está, onde você, aí no mundo, aqui fora, daqui um pouco você está se deixando contaminar. Eu já vi muita gente que andava no Senhor como Demas e depois se desviou do caminho. Porque deixou que as coisas do mundo falassem mais alto no seu coração. E aqui eu falo muito para os jovens. Muito para os jovens. Os jovens vão para a universidade, né, se achando os mais inteligentes do mundo, né, porque o papai e a mamãe não entendem nada, a igreja não sabe de nada, é tudo um negócio que é uma ilusão, né, a gente não viu nada, e aí vão lá e acabam encontrando uns malucos que não chegam a ter 2 neurônios, né, não chegam a ter 2, e aí eles começam a vir com filosofias, com ideias, com coisas que não fazem nem sentido. E os nossos jovens são desviados. E aí eu pergunto para vocês, jovens, né? Todos nós somos jovens, principalmente eu, né? Mas eu falo do jovem de idade, né? Como você tem feito lá onde você está, na escola, na universidade? Você tem sido referência? Você tem sido um exemplo de cristão? Tem sido submisso, é óbvio, aos seus professores, mas da mesma forma, com respeito, você tem questionado o que você tem aprendido? Porque a gente sabe como é que está as escolas. Eu não preciso clarear isso para você, porque você é um ser pensante, você já sabe como é que está. Né? É óbvio que tem lá uma autoridade lá na frente, mas tu tem tido sabedoria para questionar aquilo que tem sido ensinado para você? Ou você tem simplesmente aceitado porque, tanto faz, tanto fez mesmo, né? E é importante que as pessoas saibam quem eu e você somos. É importante que as pessoas saibam quem nós somos e a quem nós servimos. É importante. É importante lá no nosso trabalho que as pessoas saibam quem nós servimos. É óbvio, né, que Deus tem que se preocupar para não fazer o chefe passar vergonha com você. Né? Porque dependendo da forma que você diz que você é um crente, né? Você é um cristão. E aí as tuas atitudes não condizem com isso. E aí o cara diz, e ainda se diz cristão, você ainda se diz crente. Né? Você está fazendo com que todos nós aqui passemos vergonha. E é mesmo o Senhor, porque tu é o representante dele. Como é que você vai convencer outros?
a quererem ouvir do Senhor se você não dá o exemplo. Se você não contém as tuas palavras, se você não é respeitoso, se você não é educado, se você não tem bons argumentos. Eu acho fantástico quando a gente é jovem porque a gente quer discutir tudo. E não tem problema, desde que você tenha argumentos para isso. É fantástico lá na escola discutir lá com os professores. Eu não discutia muito, porque na época eu não sabia muita coisa mesmo. Mas, vocês têm o privilégio de saber. E aí você, com respeito, com educação, você coloca o seu ponto de vista. Para que outros saibam que talvez são menos corajosos que você, saibam que tem um parceiro, que tem um irmão ali, que tem alguém ali. Da mesma forma lá no teu trabalho. Às vezes tem alguém lá que está, tá no cantinho, não tem tanta coragem de falar. E talvez você possa se expressar. E ele vai saber, olha, aí eu tenho alguém que eu posso conversar, aí eu tenho alguém de confiança. Um exemplo. O que mais nós podemos tirar aqui desta passagem de Obadias, E aí eu trouxe algumas coisas que eu acho extremamente importante que Obadias nos ensina. Tá? Óbvio, sermos servos do Senhor, sem sombra de dúvida. É óbvio isso, Não precisamos nem discutir muito com relação a isso. Servos fiéis, óbvio, Corajosos, porque para fazer o que Obadias fez, a gente precisa de coragem. Porque ele estava em um mundo em que a cabeça dele estava a prêmio se ele fosse descoberto. Mas ele, corajosamente, pega os profetas do Senhor e os esconde, independente da consequência. Porque ele sabia que o correto e o certo era fazer isso. Da mesma forma, ele nos ensina a não sermos influenciados pelo meio em que nós estamos. Porque eu ouço muito dizer o seguinte, as pessoas são influenciadas pelo meio que elas estão. Só se ela for muito fraca. E aí eu digo para você, que dependendo do momento, dependendo do local, se você, como eu, você também se acha fraco em alguns momentos, o que nós devemos fazer? Isso. Devemos sair fora. Por quê? Porque há momentos e há situações em que nós precisamos ser sábios o suficiente para entendermos que se nós permanecermos ali, naquele local, nós também passaremos por dificuldades. E ele nos ensina também a reconhecer a soberania do Senhor. Deus é soberano sobre tudo. Não importa o que eu e você pensamos com relação a isso, mas tudo o que acontece na tua vida e na minha vida só acontece com a permissão do Senhor. Se você estiver andando nos caminhos do Senhor, fica tranquilo. Ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger. E tudo que te acontecer, fique tranquilo. Que tudo que acontecer só vai acontecer se Ele permitir. Se Ele não permitir, nada, absolutamente nada, acontece na sua vida. Nem de bem e nem de mal. Porque Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. A dependência de Obadias é fantástica. Ele salva aqueles homens e ele não está preocupado se o Acabe ou a Jezebel vão fazer algo a ele. Porque ele sabia que estava na dependência do Senhor. Independente disso. E veja que fantástico, eu e você temos o privilégio que teu posicionamento não vai exigir de você a sua vida física. Não é? A pior coisa que pode acontecer é as pessoas te excluírem, te mandarem embora do trabalho. É óbvio que isso tem que ser, De novo, Sábio, Por favor, irmãos. Por favor. Sejam sábios.
nas palavras. Sejam coerentes. Não aqueles crentes xarope, que a gente chamava. Eu chamava de xarope, né? Vivia xaropeando. Né? Mas sábios para saber no momento de falar do Senhor. Sábios para dar um bom conselho, pautados no Senhor. Porque nós, ou então, muitas vezes, o grande exemplo que nós temos para dar é simplesmente fechando a boca. Muitas vezes é o exemplo mais fantástico que existe em algumas situações. É você simplesmente não falar absolutamente nada. Porque é fácil? Né? Para quem é sanguíneo é fácil, né? Quem entende os temperamentos sabe que é muito fácil. Né? Já para os melancólicos é um pouco mais tranquilo. Mas não é fácil, né, irmãos? Porque muitas vezes quando as coisas estão ruins, a gente tende a nos expressar e às vezes nos expressamos mal e damos um mau exemplo. Então, nesses casos, melhor não falar nada. Perfeito? Então, que eu e você possamos ser servos e ser luz para aqueles que estão ainda na escuridão, seguindo o exemplo fantástico desse homem chamado Obadias. Veja que maravilhoso. Toda vez que a gente estuda a Bíblia, a gente acha homens simples, como eu e você. Você vê, Obadias não era nenhum profeta do Senhor, ele era um mordomo. Um homem simples que fez algo fantástico na obra do Senhor. Né? E que, se realmente era a esposa dele, imagina o milagre também que foi feito na vida da família dele, por causa do que ela diz. O meu marido, você sabe, fala para Eliseu, você sabe o como temia ao Senhor. Olha só que fantástico, não é? Então era isso que eu queria deixar para vocês, né? Que nós possamos ser fiéis, não somente na aparência, mas também na obediência ao Senhor. Amém?